Bem-vindo, jovem aprendiz, ao canal Prova de Matemática, o canal que te leva do ensino fundamental ao sucesso profissional. Eu sou o professor Tiago Pascoal e na aula de hoje nós iremos abordar o tema conjuntos numéricos, que nada mais nada menos é do que a organização dos números pelas suas principais características. Essas especificidades dos números será detalhada na aula, em que eu vou falar um pouquinho mais sobre os naturais, sobre os inteiros, sobre os racionais, os irracionais e os reais, que é o grande conjunto que aborda todos os outros. Nessa aula, vamos aprender essas características, essas minúcias relacionadas aos números. Mas antes da aula, roda a vinheta! Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos nada mais nada menos são do que uma forma que a matemática criou para caracterizar os números pelas suas especificidades. O que eu quero dizer com isso, jovem? Que cada número tem características específicas, por exemplo, ser positivo, ser negativo, ser uma fração, ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, um símbolo numérico que representa uma dízima não periódica, como por exemplo o número π, entre outros números. Vou primeiramente fazer uma prévia explicação. Aqui ao lado direito da tela, nós podemos observar os mapas respectivamente do Brasil, do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, para fazer uma analogia à questão matemática dos conjuntos numéricos. Essa analogia, ou seja, essa relação que nós estaremos utilizando com a geografia, é muito interessante, pois ela ajuda e facilita a compreensão que existe nessa ideia dos conjuntos numéricos. Então vamos lá. Primeiramente, nós percebemos que todas as pessoas que nascem na cidade de São Paulo são chamadas de paulistanos. Todas as pessoas que nascem no estado de São Paulo são chamadas de paulistas. E todas as pessoas que nascem no Brasil são os brasileiros. Então, para que nós consigamos fazer essa relação, vamos entender assim: todas as pessoas que nascem na cidade de São Paulo, ou seja, os paulistanos, são por consequência paulistas, porque o território formado pela capital está dentro do território composto pelo estado. Essa recíproca também vale com relação ao Brasil. Todas as pessoas que nascem no estado de São Paulo, ou seja, todos os paulistas, são por consequência brasileiros. Mas quando a gente faz o retorno, essa afirmação ela não é verdadeira. Por quê? Nem todos os brasileiros são paulistas, porque nós temos pessoas que nasceram nos demais estados. E essa relação também não é válida quando nós pensamos em todos os paulistas são paulistanos? Não, porque existem pessoas que nasceram no interior do estado de São Paulo, que são paulistas, mas não são paulistanas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando eu parto do menor para o menor está dentro do maior, ou seja, a cidade de São Paulo faz parte do estado de São Paulo, que por sua vez faz parte do território brasileiro. Ou seja, eu posso afirmar que todo paulistano é paulista e é brasileiro. Mas eu não posso afirmar quando eu faço do maior para o menor. Ou seja, dizer que todo brasileiro é paulista não é uma afirmação verdadeira e tampouco será dizer que todo paulista
é paulistano. Fazendo essa correlação com os conjuntos numéricos, podemos perceber o seguinte. Primeiro, o conjunto que está mais interno é o conjunto dos números naturais, que por estar interno seria um conjunto que pertence, que está incluso no conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z, está dentro, ou seja, está incluso no conjunto formado pela letrinha Q, que é o conjunto dos racionais, que por consequência está incluso também no conjunto dos reais, que é o maior conjunto aqui representado neste diagrama. Vamos então às especificidades ou características de cada conjunto. Primeiro nós temos os naturais, que é o conjunto mais interno aqui que nós temos no diagrama. O conjunto dos naturais são todos os números positivos, bem como também o número zero. O número zero, apesar de não ter positivo ou negativo, ele é o único número neutro e que também pertence ao conjunto dos naturais. Então, o conjunto dos naturais são todos os números positivos. Todos os números positivos, então, são números naturais. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, o número 7, o número 392, o número 1617, infinito. Ou seja, todos os números que são positivos pertencem ao conjunto dos números naturais, bem como o número zero, né? O conjunto dos números inteiros, que é o próximo conjunto que nós temos aqui, são todos os números negativos na sua especificidade, ou seja, a característica fundamental dos inteiros é serem números negativos, como por exemplo, menos 7, menos 32, menos 147, entre outros mais. Esses números negativos pertencem ao conjunto dos números inteiros. Porém, é importante ressaltar, jovem, que como o conjunto dos números naturais, formado pela letrinha N, está interno, está dentro, está incluso no conjunto dos inteiros, ele também faz parte. Ou seja, eu posso dizer que o número 7, que o número 392, que o número 1617 também são números inteiros, porque eles estão dentro, eles estão inclusos no conjunto dos inteiros, que tem como característica específica os números negativos. Agora, eu não posso dizer em nenhum momento que o número menos 7 é um número natural. Por quê? Porque o número menos 7 ele está especificamente no conjunto dos inteiros e não no conjunto dos números naturais, como anteriormente dito, né? Como nós fizemos a analogia com a geografia, podemos dizer que quem é natural é o paulistano lá que nós tínhamos dito. O paulistano, ele nasceu na cidade de São Paulo, então a característica dele é ser paulistano e ser paulista, porque o estado de São Paulo é mais abrangente. Agora, eu não posso dizer que uma pessoa nascida numa cidade do interior é paulistana, portanto, ela é só paulista. É como o menos 7. O menos 7, neste caso, é um número característico dos inteiros. Ele não é um número característico dos naturais. Portanto, é um número que podemos classificá-lo apenas como um número inteiro, né? Agora, indo para um conjunto que é um pouco maior, um pouco mais abrangente, nós temos o conjunto cujo símbolo é a letra Q maiúscula. O conjunto dos racionais tem como característica fundamental as frações, jovem. Todas as frações pertencem a esse conjunto. Então, nós podemos dizer que a característica vital dos números racionais são as frações e suas relações
de igualdade, como por exemplo os números decimais, as dízimas periódicas, que são resultados das frações. Então, por exemplo, quando eu digo a fração meio, a fração meio, jovem, é uma fração que tem como número decimal 0,5. Então, a fração meio, ela é o 0,5, que é um número racional, que pertence a este conjunto. Já a fração, por exemplo, a fração 1/3, também é uma dízima periódica infinita, 0,333 infinito, ela não possui fim. A fração 1/3 ou a dízima periódica 0,33333 infinito também é um número racional. Então, a especificidade dos números racionais é serem as frações, que têm essa característica de serem números que têm ou um resultado fixo, que no caso um resultado final, como um número racional, como um número decimal, como por exemplo 0,5, ou são dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São dízimas que têm números sequenciais, que podem ser dízimas de um número no período, dízimas de 2 números no período, dízimas de 3 e assim infinitamente. Por isso, o conjunto dos números racionais é um conjunto tão amplo, tão gigante, tão diverso em suas características. É como o Brasil. O Brasil, nós não temos uma miscigenação de pessoas extremamente grande? Exatamente, é essa correlação que você tem que fazer. Os racionais, assim como o Brasil, possuem muitos números, com muitas características, mas todas elas coadunam, todas elas têm relação com frações, fraçõezinhas, que são sempre dízimas periódicas ou números decimais, que são aquelas fraçõezinhas que dão zero como resposta, como resto, né? Por isso, são frações todos os números do conjunto dos racionais. E aí, jovem, nós partimos para o último conjuntinho aqui do nosso diagrama, que é o conjunto dos números reais. Esse conjunto é o mais amplo de todos aqui para a nossa compreensão inicial. O conjunto dos números racionais, ou melhor, reais, nada mais nada menos é do que um conjunto extremamente amplo. Nele está presente todos os outros conjuntos, o conjunto dos racionais, o conjunto dos inteiros que está dentro dos racionais, bem como o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, como nós já havíamos conversado. O conjunto dos reais, jovem, tem uma característica bastante peculiar, que é, ele não tem nenhum número especificamente no conjunto dos reais, porém nele existe um outro conjunto interno chamado de irracional. Exatamente, jovem. O conjunto dos irracionais são aqueles numerozinhos que têm como característica vital não serem formados, na verdade, por dízimas periódicas, e sim por dízimas não periódicas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que são números que não possuem na sua representação decimal ou representação como númerozinho com vírgula, um período, ou seja, uma repetição cíclica de números. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, o número π. O número π, jovem, é um número formado pelo númerozinho 3, o númerozinho 14, o númerozinho 15 e uma série de outros números nessa sequência que não tem nenhum tipo de repetição. Como não tem nenhum tipo de repetição, nós podemos dizer que esse número, como é o caso do π, é um número irracional, porque ele não tem nenhum período aqui sequencial. Outro número irracional que nós podemos dizer
é a raiz quadrada do número 2, a raiz quadrada do númerozinho 3, a raiz quadrada do número 5, a raiz quadrada do número 7, a raiz quadrada do número 11, entre outras mais. Ah, mas por que a raiz quadrada do número 2 não está nessa relação? A raiz quadrada do número 4 não está nessa relação? Porque a raiz quadrada do número 4 tem como resposta o número 2. E o número 2, jovem, você já sabe, é um número natural. Portanto, a raiz quadrada do número 4 é equivalente ao número 2. Por isso, não podemos dizer que ela é um número irracional, e sim um número natural, que por consequência será inteiro e será racional. Espero que essa explicação tenha sido bacana para você compreender um pouquinho mais sobre esse assunto. Realmente é um tanto que complexo, porém, vamos agora fazer 2 exercícios relacionados a esse tema, que é bastante complexo, porém, um tanto que abstrato, mas na resolução dos exercícios nós conseguimos, de certa forma, compreender um pouco mais. Vamos lá, então. Vamos lá, então, jovem. Observe os números representados nos itens a seguir. 1 raiz de 5, 4,1212, π sobre 2, 0,11223344 e 17 oitavos. A pergunta é: os números irracionais estão representados nos itens. Então, o que ele quer? Ele quer que você represente em qual desses 4 itens nós temos apenas números irracionais. Então, fica simples de perceber, né, jovem? A gente sabe que 1 sobre raiz quadrada do número 5 só pode ser um número irracional, porque quando eu divido um número natural, no caso o número 1, pela raiz quadrada de 5, o resultado será um número irracional. No caso do item 2, jovem, é um número que eu percebo aqui um certo período, né? Tenho vários numerozinhos 12 aqui. Esses numerozinhos 12, jovem, é a representação periódica dessa dízima. Portanto, o item 2, jovem, é um número racional, é um número cujo símbolo é o Q. Então, não pode ser irracional, porque ele tem período, e se ele tem período, ele é racional. Já o item 3, nós temos o número π, que é um número irracional, cujo valor é 3,1415 e uma sequência de números todos embaralhados, ou seja, sem uma periodicidade, e esse número, no caso π dividido por 2, será sempre um número irracional. Portanto, o item 3 também é um número irracional, assim como o item 1. Depois nós vamos para o item 4. O item 4, jovem, é o que mais confunde as pessoas de modo geral, porque ele leva a induzir que é uma dízima periódica, porque ela é uma dízima crescente. No caso, 11, 22, 33, 44, induz realmente a pessoa ao erro, percebendo e achando que esse valor é uma dízima periódica, quando na realidade ela não é periódica. Quando ela passa a ser uma dízima crescente, na realidade ela não é a característica que nós temos de uma dízima periódica. Para ser periódica, ela deve repetir o período e não ter algo crescente ou decrescente. O período tem que ser constante, tem que ser cíclico. Portanto, esse item 4, característica específica de um número irracional, porque não tem um período cíclico aqui. Por mais que ele pareça ser um número
cíclico, ele não é um número cíclico, ele não é um número periódico. E a última, que é o item 5, nós temos a fração 17 oitavos. A fração 17 oitavos, apesar de parecer um número irracional, porque quando eu divido 17 por 8, o resultado vai ser 2, alguma coisa, essa sequência de números, 2, uma sequência periódica de números, provará para mim que isto é um número racional, porque ele vai ter período. Vejamos, 17 dividido por 8, jovem, é exatamente 2 vezes 8, que vai ser o meu 16, que vai sobrar 1 como resposta. Esse 1 pede que eu coloque a vírgula após o quociente 2, colocando um 0 ao lado do resto 1. Aí eu percebo que vai ser 1 vezes o número 8, que é o próprio número 8, restando então para mim 2. Como já foi colocado a vírgula ao lado do 2, nada me obsta de colocar um 0 após o 2 para eu poder continuar essa divisão. E novamente eu coloco o número 2, porque 2 vezes 8 é o 16, e 16 tira 20, ou 20 tira 16, obtenho como resposta o número 4. Acrescento 0, sei que 5 vezes o número 8 é o próprio número 40, subtraindo 40 de 40, eu chego no resto 0, ou seja, 2,125 é um número racional, é um número que é uma dízima, que tem aí um número racional, simplesmente um número que tem aqui um final, e por ser um número que tem esse final, mesmo não tendo um período específico no caso, que é um número decimal, é também um número racional. Quer dizer, o número racional, jovem, que é simbolizado pelo Q, ou ele é um número decimal, que seria como este caso aqui, que tem o resto 0, ou ele é uma dízima periódica, que tem um período que é o ciclo que vai repetindo constantemente. Então, para o número ser racional, ou ele é um número decimal, ou ele é uma dízima periódica. No caso do item 5, ele é um número decimal, portanto, um número racional. Então, nós percebemos que a resposta correta do item que se pede é o número 1, 3 e 4. O 1, o 3 e o 4, jovem, encontra-se na letra D aqui, que é a nossa resposta desse problema. Então, o item D, ele responde tranquilamente esse exercício. Espero que você tenha entendido e vamos para a próxima questão. Vamos agora à questão número 2. A questão número 2 é bastante interessante, porque ele pede um número que seja chamado de natural, inteiro, racional e real. Ou seja, jovem, olhando para os conjuntos numéricos, nós lembramos que o primeiro conjuntinho é o conjunto dos naturais. O segundo conjunto, um pouco mais amplo que os naturais, é o conjunto dos inteiros, que é formado pelos números negativos na sua especificidade. Depois nós temos um conjunto um tanto que maior, mais abrangente, que é o conjunto dos números racionais, simbolizado pela letra Q, que tem como especificidade as fraçõezinhas, né? E os reais, que é o conjunto gigante que abstrai, né, que tem todos os outros conjuntos em sua essência. Vamos observar item a item. O primeiro item, que é a letra A, ela possui aqui um número 4,1, que é um número decimal. Se é um número decimal, porque tem esse vírgula 1, ele só pode ser o quê? Um número racional, jovem, um número do conjunto Q. Por quê? Porque ele é um número decimal, ou se fosse uma dízima periódica, também seria um número do conjunto dos racionais. Já a letra B, jovem, eu tenho o número 14 sétimos.
Aparentemente, nós temos aqui uma fração. Porém, quando pegamos o número 14 e dividimos pelo número 7, rapidamente chegamos ao resultado, que é o númerozinho 2. O número 2, jovem, é um número que está no conjunto dos naturais. Portanto, jovem, essa já é a nossa resposta. O número 2, ele é um número natural, por consequência, ele é também um número inteiro, porque o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Por consequência, ele é racional e também real. Então, o número que nós queremos é o 14 sétimos, que é equivalente ao número 2. A letra C, só para efeito de correção, não seria um número natural. Por quê? Porque é um número negativo. Se é um número negativo, jovem, ele é um número inteiro. Se ele é inteiro, ele jamais, na sua especificidade, será um número natural. E o último, jovem, raiz quadrada de 8, só pode ser um número irracional. Por quê? Porque é uma dízima não periódica infinita. Portanto, é um número irracional. Então, ele jamais será um número natural. Ele tem na sua especificidade uma dízima que não é periódica. Então, devido a isso, ele jamais será racional, jamais será inteiro e tampouco será natural. Portanto, jovem, a resposta é a letra B, 14 sétimos. Espero que tenha gostado da correção desses dois exercícios e fica a dica aí para as próximas aulas. Caso queira e deseje mais exercícios relacionados a conjuntos numéricos, espero que você tenha gostado dessa aula sobre os conjuntos numéricos. Aproveito o momento para pedir que deixe aquele like, que deixe aquele voto de confiança para o canal, para que nós consigamos compartilhar o conhecimento matemático. Inscreva-se, compartilhe essa ideia e meu muito obrigado pela sua atenção.